A neve tem caído e ainda está caindo. Mas não é só frio da natureza, é o Espírito Santo chamando. Desperta, vive no fogo que não se apaga. Em Mateus 26:1, Jesus acaba de concluir seu discurso sobre o fim dos tempos e naquela mesma noite abre um portal entre dois mundos, o humano e o divino. Enquanto ele fala com serenidade aos discípulos, nas sombras do templo, homens tramam sua morte. Pense comigo, você já percebeu como o material e o espiritual sempre caminham juntos? A neve cai sobre todos, mas só uns enxergam nela o sussurro de Deus. Os sacerdotes viam um homem perigoso. O céu via o Cordeiro escolhido desde a fundação do mundo. E hoje, onde você está parado? Nas sombras dos seus próprios planos ou sob a luz dourada daquele que transforma até a traição em redenção? Porque assim como naquela noite, Deus ainda age nos detalhes invisíveis, na decisão que você adia, na dor que você cala, na esperança que parece congelada. Será que, como os sacerdotes, você tem tentado controlar o tempo de Deus? Ou como Jesus, está disposto a entregar seu agora ao eterno? Se esta verdade tocou algo em você, deixe seu amém e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Nem mesmo as sombras mais densas apagam a luz que desce do céu. Se inscreva no canal Luz da Palavra Bíblica e ajude o canal a ganhar almas para Cristo. A neve tem caído e ainda está caindo, mas não é só frio da natureza. É o Espírito Santo chamando. Desperta, vive no fogo que não se apaga. Em Mateus 26:2. Naquela noite, enquanto Jesus falava estas palavras no Monte das Oliveiras, algo inimaginável acontecia no coração de Jerusalém. Enquanto ele anunciava sua entrega com serenidade divina, no pátio do templo, sacerdotes inspecionavam milhares de cordeiros, cada um sem defeito, cada um destinado ao sacrifício pascal. Mas ali, naquela mesma hora, o Cordeiro de Deus revelava que ele seria o verdadeiro sacrifício. Pense nisto. Jesus não disse talvez ou se acontecer, ele afirmou com autoridade: daqui a 2 dias é a Páscoa, não apenas como data, mas como cumprimento profético. Porque no exato momento em que os sacerdotes ergueriam as facas sobre os cordeiros no templo, o Filho do Homem estaria pendurado na cruz. E sabe o que poucos percebem? Enquanto Anás e Caifás tramavam nas sombras, temendo uma revolta que pudesse atrair os romanos, Deus já havia marcado aquele dia desde a eternidade. Eles queriam evitar a festa da libertação. Mas foi justamente na Páscoa, a celebração da redenção do Egito, que o mundo receberia sua redenção definitiva. Por que Jesus usou a expressão Filho do Homem? Porque era o título que Daniel viu nas nuvens do céu, aquele a quem seria dado domínio, glória e reino eterno. Ao pronunciar estas palavras, Jesus não estava se entregando como vítima, mas como Rei soberano marchando voluntariamente para a cruz. E hoje, quantas vezes tratamos a cruz como um acidente da história, quando ela foi o clímax planejado do amor de Deus? Quantas vezes vivemos como se estivéssemos nas sombras do templo, cheios de rituais, mas vazios de revelação? O Espírito Santo está chamando você agora, não para admirar a neve, mas para acender o fogo que não se apaga. Não para temer as trevas humanas, mas para confiar no Cordeiro que venceu a morte. Porque assim como naquela noite, Deus ainda transforma conspirações em redenção, medo em fé e cruzes em tronos. Se esta verdade ressoou em seu espírito, deixe seu amém
e compartilhe com alguém que precisa saber. Nem mesmo as sombras mais densas apagam a luz que desce do céu. Canal Luz da Palavra Bíblica. Sou Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em casa de Caifás, o sumo sacerdote. Você já se perguntou por que os próprios líderes religiosos de Israel tramaram a morte do Messias? Não foi por ciúme teológico, nem por pura maldade. Foi por medo. Medo de perder o poder, medo de Roma, medo de ver seu império financeiro desmoronar. Naquela noite, enquanto Jesus orava no Monte das Oliveiras, no palácio de Caifás, um velho de 70 anos chamado Anás, o verdadeiro cérebro por trás do templo, sussurrou ao ouvido do sumo sacerdote: precisamos eliminá-lo antes que ele provoque uma revolta. Eles não temiam apenas a cruz, temiam perder o controle. Porque o templo não era só um lugar de oração, era um império econômico. Anás e sua família lucravam milhões com a venda de cordeiros e o câmbio no pátio dos gentios. E Jesus? Ele havia derrubado as mesas deles semanas antes, chamando aquilo de covil de salteadores. Pense comigo, quantas vezes hoje confundimos religião com sistema? Quantas vezes protegemos nossas tradições, nossos privilégios, mais do que a própria presença de Deus? Enquanto os sacerdotes contavam moedas, Deus contava os segundos até a cruz. Eles queriam evitar a Páscoa, mas foi exatamente na Páscoa, no momento em que os cordeiros eram abatidos, que o Cordeiro de Deus se entregou. A pergunta é: onde você está hoje? Nas sombras do templo, defendendo o seu próprio reino? Ou aos pés da cruz, disposto a entregar tudo por aquele que entregou tudo por você? Se esta verdade tocou seu coração, deixe seu amém e compartilhe com alguém que precisa enxergar além das aparências religiosas. No silêncio das madrugadas, nos corredores frios do poder, uma trama se desenhava. Não era um simples desentendimento, mas uma conspiração nas sombras. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniam no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, e consultavam-se mutuamente para prender a Jesus com dolo e o matarem. Com dolo, com astúcia, uma decisão fria, calculada, para eliminar aquele que trazia a luz. Você consegue sentir o peso dessa escuridão, a gravidade de um plano para silenciar a verdade? Mas essa não era a primeira vez que o dolo, a astúcia se infiltrava nas relações humanas. Milênios antes, em uma tenda patriarcal, outro drama familiar se desenrolava. Isaque, já cego pela idade, é enganado. Jacó, o suplantador, com a ajuda de sua mãe, astutamente toma a bênção que pertencia ao seu irmão Esaú. E quando Esaú, em desespero, confronta seu pai, Isaque profere palavras que ecoam através dos séculos, revelando a natureza humana. Seu irmão veio astutamente e tomou a sua bênção. Gênesis 27, 35. Percebe a conexão? A astúcia, o engano, o dolo, são ferramentas antigas, usadas para manipular, para roubar, para destruir. E consultaram mutuamente para prender a Jesus com dolo e o matarem. A profundidade aqui reside na constância do coração humano. Seja para roubar uma bênção ou para matar o Messias, a raiz do dolo é a mesma. A busca por um objetivo através de meios tortuosos, desonestos. Mas e você?
Em seu dia a dia, quantas vezes você é tentado a usar de astúcia, de pequenas manipulações para conseguir o que deseja? Quantas vezes a conspiração nas sombras acontece dentro de você quando planeja atalhos que comprometem sua integridade? Você está disposto a sacrificar a verdade por uma vantagem momentânea? Existe uma das perguntas mais importantes do universo. Me diga, como está sua vida com Jesus? A história nos mostra que o dolo sempre tem um preço. Para Jacó, anos de exílio. Para os conspiradores contra Jesus, a condenação eterna. Que a luz da palavra ilumine você hoje para que, ao invés de astúcia, busque a retidão. Ao invés de conspirações, viva na verdade. Que a sua vida seja um testemunho da integridade de Cristo e não um eco das sombras do engano. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no canal Luz da Palavra Bíblica, para que esta mensagem divina chegue a mais almas necessitadas de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Mateus 26, versículo 5, não há apenas uma decisão. Há um acordo gélido. Não durante a festa, dizem eles. Mas por quê? Não por piedade. Não por temor ao Deus que instituiu a Páscoa. Eles não temiam o povo por amor às almas, mas temiam o alvoroço que traria as espadas de Roma sobre suas cabeças. Por isso, naquela noite de 12 de Nisan, 2 dias antes da Páscoa, enquanto Jesus falava no Monte das Oliveiras sobre a entrega do Cordeiro, um outro tribunal já estava em sessão. Não no templo, onde a luz deveria brilhar, mas nas sombras, entre os arcos do pátio dos gentios, lá onde as tochas não iluminavam, mas escondiam as intenções. Lá estava Anás, o ex-sumo sacerdote, deposto pelos homens, mas nunca desfeito em sua influência. Ele reunia seus filhos, genros e aliados no frio daquela noite. Caiafas, seu genro, era apenas a máscara de autoridade. Anás era a mente, o gelo por trás da trama. Anás sabia algo que ninguém mais via. Se matassem Jesus durante a Páscoa, não seria um sacrifício, seria uma guerra. E Roma não perdoaria uma revolta em plena festa da libertação. Então, eles decidiram esperar. Mas não se engane, não foi por bondade, foi por estratégia. Eles pensaram que o silêncio da noite e a distância da festa esconderiam o crime. Mas eles esqueceram que a neve de Deus estava prestes a cair. E sob o manto branco do seu julgamento, nenhuma pegada de injustiça ficaria oculta para sempre. O Cordeiro de Deus avançará, e a neve da justiça cobrirá a terra. Continue conosco nesta caminhada por Mateus 26, canal Luz da Palavra Bíblica.